Bom, eu não posso ficar muito aqui na frente. Olha, vocês, bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, né? Formalmente, já cumprimentei alguns, não é? É um prazer para mim estar aqui nesta tarde. Agradeço ao meu fraterno amigo Daniel Perrone, a intermediação do convite, a Cristiane, que preparou tudo com muito carinho até esta data. Enfim, estou muito contente, porém lamento termos, até o momento, perdido a possibilidade de estar conosco aquela que faria comigo a palestra, ou enfim, que faria também uma palestra. Nós dividiríamos, não é, na verdade, a palestra, que é a Paola, conforme anunciado. A Paola, ela, digamos que ela mais afeta aos aspectos práticos. Eu sou um teórico, assim, se alguém prestou atenção ao currículo um pouco, quer dizer, vocês viram que eu tenho uma formação dupla em Direito e em Filosofia, né, em nível de doutorado nas duas. Essas duas formações se encontram na livre docência no tema da filosofia do direito. E na minha titularidade, que não foi mencionada, porque aí o currículo foi restrito à minha docência em São Paulo, mas eu também exerço a docência na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, de onde vim transferido da minha universidade de origem, do meu estado de origem, que é o Ceará. E lá na Universidade Federal do Ceará, eu obtive a titularidade, a antiga cátedra, não é? Que depois da reforma do ensino de 73 foi extinta, né? Foram extintas as cátedras, se transformaram em posições de professor titular. E essa titularidade que eu obtive no Ceará foi numa matéria pioneira, instituída lá, pioneiramente lá, né? Pela primeira vez. Eu acho que até hoje nenhuma outra federal tem essa matéria. As particulares, por sua vez, são mais ágeis, nela já se instituiu. A matéria se intitula Direito Processual Constitucional, por isso que ele fui definido, a meu ver, corretamente, como advogado constitucionalista, ou seja, quando eu advogo numa abordagem constitucional. O meu querido amigo Luiz Roberto Barroso dominava esta área. Agora que ele está no Supremo Tribunal Federal, talvez sobre um pouco para a gente, não é? Porque você sabe que a concorrência é grande em todas as áreas, não é só na corretagem. Então, essa parte da advocacia, portanto, ela é processual, portanto, né? O advogado trabalha com esse instrumento, que é o processo, né? Ele é um processualista. Acho até engraçado que existem umas associações de advogados processualistas. Se houver algum advogado que não for processualista, é melhor tomar cuidado, porque é complicado você advogar e não conhecer bem o instrumento que você trabalha, opera com ele, que é o processo. O advogado atua num processo, então ele tem que ser processualista, é evidente. Não? É um bis in idem dizer advogado processualista. Agora, dizer advogado constitucionalista já faz mais sentido. O que faria um advogado constitucionalista? Claro, ele atua com o processo, como todo advogado, porém, ele trabalha com o chamado enfoque constitucional. Na verdade, a tendência é que todo advogado, com o tempo, também tenha que se tornar constitucionalista. É tudo questão de tempo, né? Ou seja, isso de se dizer advogado processualista já fez sentido um dia. Não faz mais tanto hoje em dia. Hoje em dia ainda faz sentido, advogado constitucionalista, até assim, meio, são poucos. Mas, na verdade, é que a tendência é que o bom advogado, e aquele que lide, não só o bom advogado, vamos começar também a desmistificar um pouco. Um dos meus objetivos aqui é esse, estar com vocês para desmistificar um pouco essa coisa do direito. Vocês lidam com o direito no cotidiano de vocês, enquanto corretores. Não é? Embora sejam ou não advogados ou formados em direito, vocês têm, não é, um contato com o direito que exige de vocês um conhecimento dessa matéria. E não só da matéria, digamos assim, em seu nível mais especializado, que no caso talvez seria o direito imobiliário.
Por isso que ali que tem direito empresarial, o colega estranho, ó, não se preocupe, a conversa é sobre direito. E é evidente que a gente vai, conforme anunciado, e tendo em vista a plateia e a audiência, nós vamos fechar, né, com o passar do tempo, nos temas que lhes interessam mais de perto, que são ligados, portanto, imaginei eu, né, aos temas da posse, da propriedade, né, do direito de construir. Né, mas eu aprendi isso com meus pais, que foram meus professores, e que, ao aceitar esse convite, primeiro, ao tomar contato com esse convite, eu me senti imediatamente convocado a aceitá-lo, né, não só pela honra e distinção da instituição, do ente, da entidade que me convidava, mas por conta de me dar essa oportunidade de retomar esse contato, digamos assim, intelectual, com meus falecidos pais e professores, na medida em que eles se dedicaram aos estudos específicos inicialmente na sua carreira, especificamente voltada à nossa temática. Por quê? O meu pai é autor desse livro, publicado lá no Ceará, aqui é tudo Ceará, tudo publicado no Ceará. Mas durante muito tempo foi um dos poucos livros sobre essa matéria, adotado, em geral, em universidades, em faculdades de arquitetura, onde tem a matéria. Direito de Construir. Então, aqui é o livrinho dele, de 1976, Noções Práticas de Direito de Construir, né? Com uma capa aí toda feita lá na Escola de Arquitetura, então recém-fundada no Ceará, né? Por um colega dele lá das artes, da parte gráfica. E depois ele foi para a Faculdade de Direito e minha mãe se preparou para sucedê-lo nessa matéria. E, para isso, ela fez um mestrado em Direito, em que ela defendeu essa tese: aspectos jurídicos do uso do solo urbano. Então, aqui é interessante, essa é uma obra de 81, e é muito interessante como o próprio título já mostra uma transição que a gente pretende examinar. De qualquer modo, as transparências vão ser encaminhadas a vocês todas. Se a gente não tiver tempo de passar por todas, com certeza não. Mas se eu começar a conversar muito aqui e, de repente, ter que pular logo para as que estão lá na frente, não se incomode, que as transparências estão garantidas. Mas o próprio título dessas obras e o enfoque delas, não é? Apesar de produzidas, digamos, no mesmo ambiente, quer dizer, um ambiente de ensino do direito para arquitetos que precisam se familiarizar, né, com esses aspectos do direito envolvido na construção, assim como os que vão fazer a corretagem também vão ter que se familiarizar com os aspectos do direito envolvido nessa transmissão da posse, da propriedade. Nós vemos aqui, entre uma obra feita em meados dos anos 70 e uma obra feita meia década depois, né, publicado no princípio dos anos 80, já claramente uma mudança, um deslocamento de enfoque nesse tema. Qual é? Ora, bom, já aqui, quando se fala nesse livro em Direito de Construir, na esteira dos pioneiros da matéria no Brasil, Eli Lopes Meireles, Moacir Amaral dos Santos, Direito Usual para Engenheiros, a obra do Moacir Amaral dos Santos, que depois, assim como meu pai, transformou-se em processualista, em professor de processo civil, né? O Eli Lopes publicou Direito Municipal, que é onde a temática é abordada. E nós temos, depois desses outros dois paulistas, esse outro mineiro estabelecido em São Paulo, José Afonso da Silva,
que, com esta obra fundamental, Direito Urbanístico Brasileiro. Bom, então o que é que nós estamos vendo aqui? Quer dizer, nós estamos vendo uma matéria que, por mais que se origine do direito civil, do direito privado e até do direito romano, por tratar de uma instituição clássica do direito, que é a propriedade, ela, com o passar do tempo, ela cada vez mais vai sofrendo a influência do direito público. Bom, então, agora talvez vamos passar para a primeira transparência, porque nós estamos, de fato, já iniciando. Então, o que é que eu aprendi com esses meus mestres? Meus pais e meus mestres. Nesse livro da minha mãe, nesse livro do meu pai, e na convivência com eles, e como aluno deles na faculdade, né? Então, eu aprendi isso, que tratar desses assuntos é, em primeiro lugar, tratar de direito. Não é conveniente e adequado ingressar na abordagem de qualquer tema específico, né? Por mais que eu possa pressupor que vocês tenham conhecimentos até maiores do que os meus, justamente naquilo que lhes diz respeito ao campo de trabalho de vocês, que toca com o direito. E aqui, mal comparando, e vocês vão me perdoar, é só uma comparação, não, em nenhum momento vai aqui nenhuma alusão a nada. Apenas me ocorre, nesse momento, com relação a esse tipo de conhecimento específico do direito, que um leigo pode ter, até maior do que alguém formado em direito, a situação dos condenados, que discutem, citando de cor a legislação, o artigo do Código que é envolvido na pena dele. Ele, sofrendo o problema, conhece, por força da circunstância, do que diz respeito aquele pequeno campo do direito em que ele está inserido, ele conhece muito bem, às vezes até melhor do que um profissional que não é da área penal, por exemplo. Da mesma forma, um profissional mesmo do direito que não esteja afeto aos problemas da área imobiliária pode não saber o que vocês sabem. Mas então por quê? E qual o sentido de vocês virem aqui hoje e o que poderia eu lhes oferecer? Justamente isso, em primeiro lugar, o que eu tenho, que é essas noções mais gerais e fundamentais do direito que, ao serem lançadas para vocês, aquilo pode rearrumar para vocês os conhecimentos que, com certeza, já têm de direito. Então, aqueles conhecimentos podem ser lançados numa outra dimensão, não é? Podem ser transformados, podem ser mais qualificados, eu espero, na medida em que vocês sejam capazes de situá-los num novo contexto, ou no contexto em que o direito atualmente ou contemporaneamente vem se apresentando. Então, a gente já começou a dar aqui um toque nessa questão, de que fica difícil, inclusive, situar dentro da chamada grande dicotomia que divide o direito, desde os tempos do direito romano, entre um lado público e o lado privado, onde, afinal de contas, se insere propriamente o tema da propriedade, na atualidade. O tema do direito de construir, que é um aspecto da propriedade. É uma derivação desse direito maior de propriedade, o direito a construir. Eu tenho a propriedade, me dá o direito de nela construir. Agora, esse direito está limitado, como todo direito. É curioso que a propriedade já foi definida como um direito absoluto. É engraçado isso hoje em dia, chega a ser engraçado. Como se pôde, de fato, acreditar nisso e agir como se a isso fora algo
que se pudesse admitir, e durante muito tempo se admitiu, e ainda hoje, infelizmente, ainda há os que pensem assim, que por ser proprietário pode fazer aquilo que os romanos diziam que era usar, gozar, abusar, jus utendi, né? E et abutendi. O direito de uso, o jus fruendi, utendi et abutendi. Jus fruendi, fruição, né? De fruir, eu posso simplesmente ser proprietário. Pronto. Eu sou proprietário e pronto, deixei minha propriedade. Não faço nada. Ou então, bom, tá bom. Vou utilizar. Jus utendi. Vou construir. Vou construir. Construo o que quiser. Para cima e para baixo, quanto eu conseguir. Ad inferos et ad celos, diziam os romanos. Para baixo e para cima. E sem limite. Enquanto eu conseguir construir para baixo, eu posso construir, usar lá de baixo. Quanto eu construir para cima, eu posso construir para cima. Absoluto, sem limite. Ad inferos e ad celos, utendi, fruendi, utendi, et abutendi. E abusar. Aí, de repente, eu fiz aquilo ali, aquele prédio, aquele conjunto de prédios, e aquilo ali já não me interessa mais. Vou mandar destruir. Mas como? Mas as pessoas moram aqui, mas é meu, eu faço o que eu quero, eu destruo, agora eu vou destruir. Vou destruir. Então esse monumento belíssimo que eu botei, mas agora esse monumento, ele é um cartão postal da cidade. Mas está na minha propriedade, eu vou destruir. Eu tenho o direito de construir e de destruir. Então essa era a visão, foi a visão que se produziu da propriedade a partir dos romanos, mas esta visão passa a predominar na modernidade. É com o chamado Código de Napoleão, de 1804. A grande codificação civil que vai influenciar no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, essa, na verdade, é uma concepção de propriedade que, por mais que a gente possa encontrar os seus primórdios, né, e a sua gramática, digamos assim, na antiga Roma, é tanto que eu estava aqui no latinório, né? Mas não se iludam, porque em Roma não havia ainda aquilo que só surgirá na modernidade, que é tipicamente moderno, que é a concepção de que esse direito, é um direito subjetivo. E relativo, né? E, portanto, relativo. Muito bem. Percebe? Mas na modernidade, a ideologia burguesa nascente, né? Essa, né? Na sua erupção, né? Na sua euforia, no seu entusiasmo, produziu essa ideia de que o direito de propriedade, mesmo sendo subjetivo, ou porque era subjetivo e individual, era absoluto. E não pode ser. Porque ele tem que, enquanto direito subjetivo, encontrar um limite no dever e no direito do outro. Então percebe? Então, por isso que realmente a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras, porque muitas vezes se transmite essa ideia de que elas sempre tiveram o mesmo sentido, e não é assim. Toda a discussão, todo o trabalho do direito, eu considero que é um trabalho de transformação do significado das palavras, e com isso ele ou acompanha a transformação do mundo, ou até colabora nessa transformação. Existe uma terceira opção, infelizmente, que ele pode também atrapalhar a transformação da sociedade. E isso pode ser bom ou ruim. Isso pode ser bom ou ruim.
Depende do rumo como a sociedade está, para onde a sociedade está se transformando. Porém, infelizmente, se o direito se opuser às transformações sociais de uma certa intensidade, a tendência é o direito perder e ele ser transformado. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento em que se traz uma concepção romanística de direito de propriedade, produzida na antiguidade, quando ainda não havia uma concepção de direitos subjetivos. Por que não havia? Como assim? Aliás, o que são mesmo direitos subjetivos? Percebe? Então, por isso que é todo um entremeado de conceitos que, se a gente não se familiariza minimamente com eles, perde-se a possibilidade de compreender o direito de certo modo. Ou termina se compreendendo de uma forma, enfim, que, a depender do sentido que você está atribuindo às palavras, pode lhe formar uma ideia muito distorcida do direito. E que é a mais comum. Essa ideia, não, o direito desde Roma já é mais ou menos a mesma coisa. Isso é um absurdo. A que serve uma ideia como essa? Esconder as transformações que de fato ocorrem na sociedade. Ao invés de, a meu ver, pelo direito, se perceber essas transformações, se interferir nessas transformações, se tentar direcionar essas transformações, e direcionar de uma forma que possa vir em benefício, e aí vem a grande questão, de quem? E aqui se dividem as ideologias. Porque uma ideologia liberal vai dizer que deve ser em benefício do indivíduo. Uma ideologia socialista vai dizer que deve ser em benefício da coletividade em detrimento do indivíduo. E o ultraliberal responde, não, tudo para o indivíduo, que a coletividade é uma abstração que não existe. Aliás, a senhora Tátia disse exatamente isso. Ela disse, para mim, sociedade é apenas um nome, eu só conheço indivíduos. Então não existe nem sequer a sociedade, existem indivíduos que se relacionam. Então, que história é essa de dizer que é pelo bem da sociedade? Que sociedade? Não existe isso. Então, existem aquelas ideologias, digamos, intermediárias entre esses dois extremos. O extremo de um socialismo que nega o indivíduo em favor do coletivo, que realmente é um absurdo, porque, de fato, o coletivo é o resultado dos indivíduos, porém, não é de se negar que cada indivíduo tem interesse, e há interesse que é só desse indivíduo e interesses que esse indivíduo compartilha com outros, que pode ser outros corretores, que formam uma coletividade de corretores, podem ser outros, no limite, cidadãos brasileiros. E hoje, inclusive, se admite que há interesses que se colocam numa escala planetária. Como membro do gênero humano, eu tenho interesses que são afetados quando ocorre um acidente atômico lá no Japão ou em Chernobyl. São afetados, se não imediatamente, potencialmente. Há um prejuízo ao planeta e à espécie humana que pode me atingir diretamente. Professor William, vamos interromper um pouco, porque... Já tem uma pergunta aí? Nós recebemos uma pergunta aqui do nosso internauta, Clodoaldo, lá de Franca. Já dei aula em Franca. Ele diz o seguinte, eu gostaria de saber, existem terrenos que não podem ser desmembrados, ok? E por que o mesmo pode ser formado um condomínio? É o fim da palestra, né? Ele quer que eu vá logo para o final.
Eu ainda estava aqui dos prolegômenos. Eu sei que eu costumo me entusiasmar muito com os prolegômenos. Viu? Justamente porque normalmente as pessoas passam muito rápida pelos prolegômenos. Vamos direto ao assunto. Como é? Pode ou não pode desmembrar? Não sei o quê. Agora, depende da ideologia, vou lhe dizer então. Qualquer resposta em direito está dependente da ideologia de quem vai responder. É por isso que não tem uma só resposta. É por isso que os tribunais variam nas suas respostas. É por isso que a doutrina varia nas suas respostas. É por isso que o direito é tão difícil e tão fascinante. Né? A lei não diz nada, ela é muda. A lei é uma entidade absolutamente desprovida da capacidade de dizer qualquer coisa. Ela é afônica de nascença. Agora, existem os intérpretes da lei. Eles interpretam a lei, eles são os... O nome está dizendo, não? Os ventrílocos. Eles fazem a lei falar. Mas quem fala são eles, né? Nós não vamos, né? Cair naquela, né? Do pobre, do filho do Abraão, como é que foi? Não, do pobre do Abraão, na verdade, né? Como é o nome? Davi, né? Que ia ser morto? Quem? Não, o Isaac, o que ia ser morto. Não, o que ia ser sacrificado. O Isaac ia ser morto. Aí, na hora, Deus falou, para, não sei o quê, e ele não foi. Aí soltou o menino saiu correndo, apavorado, encontrou os amigos. O que foi que houve? O velho tá louco, se eu não fosse ventríloco, uma hora dessa, eu tava com a cabeça fora. Então, o problema são os intérpretes, né? Então, aí vê os intérpretes desse fato também, se cria toda uma religião em cima disso. E no direito é a mesma coisa. O direito é muito parecido com a religião. Sempre foi, sempre será. Sempre foi. É mesmo esse negócio, agora é secular. Isso é uma forma da religião se exercer de uma maneira, né, digamos, mais eficaz numa época em que ela perdeu a credibilidade. Então, isso que é secular. Mas, então, o que existe são interpretações. No direito, o que existe são interpretações. Há textos legais que são objetos de interpretação. Não? E existem níveis de interpretação. E lhes digo mais, uma interpretação só pode ser bem feita se esse texto for confrontado com um contexto. Então não adianta querer saber uma resposta, aí fica que nem aquelas coisas um tanto quanto primárias, eu me lembro do meu curso primário, a professora botava umas... Né? O Brasil foi descoberto por K, 3 pontinhos, né? Brau, BRA, Brau, né? Então, quer dizer, você retira algumas coisas da lei mesma e aí fica um espaço em branco a ser preenchido com as próprias palavras da lei. Mas se vocês acham que isso é uma resposta a uma questão jurídica, lhes sinto dizer que estão enganados. Porque uma verdadeira questão jurídica, um problema jurídico, ele é composto, sem dúvida, do fator normativo, do fator legislativo. Agora, já dentro do fator normativo, o fator legislativo é um aspecto só. Olha que é uma coisa um tanto complicada. Né? Então, para começar, não existem leis que se possam interpretar isoladamente, para que se possa bem compreender e fazê-la falar direito. Saber o que diz a lei, propriamente, é preciso saber o que diz o direito, no qual essa lei se insere. Então, é primeiro saber qual é o fundamento. Essa lei está baseada em que fundamento? O que lhe dá o contexto normativo? O contexto, inicialmente, para que se entenda um texto legislativo, é um contexto normativo. Então, é preciso saber que princípios são aqueles subjacentes ao problema no qual a lei comparece como um fator para a análise e solução do problema. E o outro fator fundamental, além do normativo, tão importante quanto, infelizmente isso é pouco reconhecido, em nosso país. Num país como nos Estados Unidos é o contrário. O fator normativo, ele é menosprezado
em relação a este outro fator. Qual o outro fator? A realidade. O contexto social, o contexto histórico, o fato, o caso, a situação, a qual, ou na qual, surge o problema. Porque um problema não surge da lei. A lei não tem problema. Se ela ficasse só lá, paradinha, tudo escrito direitinho, estava tudo lindo. Por que dá problema? Porque aquelas coisas lindas que estão escritas têm que ser referidas, relacionadas com uma realidade que, infelizmente, não corresponde ao que está ali escrito, nem poderia. Por quê? Porque é impossível escrever a realidade em toda a sua complexidade, em toda a sua dinâmica de transformação. E que na sociedade em que vivemos, ela passa por uma hiperaceleração. Veja bem. Eu comecei falando, olha, mudou. Sabe? Nos anos 70 falava que direito de construir era super moderno. Por favor. Então, no caso, eu tenho direito, pago imposto, a terra é minha, aí o cara vem, o MST vai invade, Isso. E aí eles têm direito. E você pode perder a sua terra. É assim que foi. Não. Não é só nesse país, não. Não é só aqui, não. Todo canto. Isso é a sociedade, isso é o direito. Direito social? Isso é o direito. Direito social? O direito, infelizmente, ele, como eu estava lhe dizendo, ele depende de uma série de interpretações. Quer dizer, ele falou, a sua situação você descreveu muito rapidamente. Você sabe? A sua terra era produtiva? Mas a terra é minha. Não. Então, isso aí é a concepção romana. Não, aí não. Bom, então aí é a concepção romana. Não é a concepção romana reinterpretada no Código Napoleão. Essa acabou, sinto muito. Eu tinha acabado de declarar ela morta antes de você falar. Portanto, ainda bem que eu já me antecipei. Você está retirando um defunto da tumba. Tudo bem. Pode tirar o defunto. O defunto fede quando está enterrado há muito tempo. Esse daí está enterrado desde a ditadura militar. Sabia? O Estatuto da Terra é do tempo da ditadura militar. A função social da propriedade é da Constituição de 67. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, porque aí veio aí a esculhambação da democracia. Não. Do ponto de vista do direito, isso já está posto há muito tempo. Professor, só... Hein? Professor. Professor, só uma coisa. Sendo ela produtiva, será que esse grupo MST terá condição de também tornar produtiva a terra que eles invadiram? Muito bem colocado. Isso, o fato de alguém... claro que o MST, ele pratica um ato de violência. Mas o direito nasce da violência. Eu vou logo botar o primeiro conceito aqui, que eu não pus. Vamos logo pôr logo. Cadê o? O problema é esse, cadê o? Tá no meu bolso! Pô, pensava que tinham sumido. Pronto. Tá aqui. Em sua dimensão original, hein? Eu tinha visto, fez aula, hein? Já era para ter apresentado, procurou, não encontrou. Pô. Em sua dimensão original, o direito aparece ligado ao fenômeno do poder. Poder é o poder. E o que é o poder? Poder... o poder é o Estado? O poder é o Estado. Mas nós também temos poder. Cada um aqui tem poderzinho, ó. Cada um aqui tem poder. E quando se reúne, o poderzinho de cada um aumenta, como a gente viu as mês passado. Não aumenta? E como é que... Hein? Você viu? Rapaz, que força, hein? Rapaz, derrubou uma PEC. A PEC 37 ia passar. Não, ela foi rechaçada por uma quase totalidade. É só um detalhe, só uma coisinha. Foi só uma das coisinhas que essa coisa provocou, porque ainda está provocando, né? E continua. Vai provocar. Primeiro que ela é um espectro. Se formou um espectro. O que é um espectro? É uma presença invisível. Aquela multidão reunida, que não está mais nesse momento, mas o que se percebe é que a qualquer momento pode voltar a se reunir.
Então, quer dizer... Hein? Então não é mais MST. Eu acho lindo, hein, professor? Hein? Fala que os Estados Unidos está grampeando no Brasil, está tudo grampeado. Nem esses grampos todos, nenhum político conseguiu prever. Isso. Não, e mesmo que preveja. Pode ver. Nós estamos marcando uma manifestação. E aí, o que é que vocês vão fazer? Percebe? Porque uma massa humana muito grande. Então, não dá para vir o aparato do Estado. Quer dizer, do ponto de vista estatal, o direito é um instrumento de dominação. Isso daqui não funciona diante de uma massa dessa. Do ponto de vista individual, é o apoio do dominado que busca transformar o poder em direito, legitimando. Então, existe uma tensão, na verdade, entre direito e poder. Não é a mesma coisa. Quer dizer, ele vai caminhar em função do que a sociedade quer. Se predominar, eles vão ter que mudar isso. Isso pode demorar. Pode demorar, mas vem. Exatamente. Pode demorar, mas vem. Entendeu? E, às vezes, isso que é curioso. Muda no direito, mas não muda na mentalidade. Já está escrito no direito, mas a mentalidade não mudou ainda. Às vezes é o contrário. Muda na mentalidade e no direito não está escrito. Então é sempre esse conflito, essa tensão entre aquilo que a maioria pensa, que também ninguém nunca sabe. E não adianta dizer que é o que está nas urnas, que isso aí é uma balela. Não? Né? E aquilo que se transforma desse pensamento em ação, que foi isso que aconteceu aqui no Brasil, de uma maneira inédita. Não, já teve a marcha dos 100 mil pela família, a marcha dos 100 mil foi organizada com grande antecedência, a marcha dos 100 mil foi orquestrada, e eram 100 mil só. Esse grande número foi de longe superado pelos que foram às ruas nesta cidade e em outras desse país, nesse mês de junho passado. Então, o que é isso? São 25 anos de Constituição, antecedidos por outros tantos anos, em que já se tinha no direito posto, já se tinha posto nos textos muito do que nunca se realizou no nosso país. A reforma agrária é um exemplo disso. O Estatuto da Terra. Que, aliás, é a mais bela lei agrária até hoje editada no Brasil. Então, quer dizer, quando você diz, em que país existe isso? Realmente, em que país que se diga capitalista não foi feita uma reforma agrária como condição do próprio capitalismo? O que é que está? A divisão mínima da propriedade é uma condição de capitalização do cidadão, para poder ele ir ao mercado, levar os seus produtos, trocar, vender, capitalizar-se e depois para fazer a sua empresazinha. Percebe? Então, o engessamento, né, latifundiário desse país é impressionante. Isso sim é impressionante. Que é o nosso passado, né, das Seis Marias, que ainda se projeta como um espectro em nosso presente. Então é lamentável que realmente, às vezes, um pequeno proprietário é vítima de outros que invadem a sua pequena propriedade. Isso está errado dos dois lados, porque de um lado tem alguém que não tem nada contra outro que tem muito pouco. Agora, qual deveria ser o verdadeiro adversário deles, que não consegue perceber e se organizar, ou não conseguiam, antes desses novos meios de organização e de esclarecimento, que são as novas mídias, perceberem e se organizarem para se opor ao verdadeiro, ou aos adversários que realmente causam a situação em que eles se encontram. A situação de uma família Sarney no estado do Maranhão. Nossa sorte é que eles não são perenes, né? Um dia vai morrer. Então, mas morre, mas vem a herança. Vem a herança. Herdam. Transmite-se.
Transmite-se, vai transmitindo-se. Percebe? Que é uma das características, né, do direito de propriedade, é evidente que transmitisse. É o direito de sucessão. Né? Percebe? Então, e claro, o Sarney é um exemplo moderno. Mas nós temos famílias que estão no uso, gozo e abuso do seu direito de propriedade desde que se dividiu esse país em Seis Marias. Professor? Sim. Temos outra pergunta aqui, de Rubens de Souza, de Capivari. Ele queria que você desse uma explicação sobre o direito de superfície e se pode, em tese, ser alienado e outorgado. Pô, isso está no Estatuto da Cidade, de 2001, né? Quer dizer, isso é um instituto que surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, já estava previsto na nossa doutrina, e ocorre que, aí que está, o Estatuto da Cidade prevê normas gerais sobre o urbanismo. Então, ele precisa ser, digamos assim, regulamentado pelo município. Então, se não houver regulamentação municipal dos institutos, como direito de superfície e solo criado, previstos no Estatuto da Cidade, haverá uma impossibilidade jurídica de se praticar um tal instituto naquele município. Se o município não tiver um plano diretor prevendo, porque a competência, digamos, para a execução, né, da distribuição do direito de construir, que no fundo está ligado a isso, o direito de superfície, o solo criado, né? Quer dizer, você compra, existe uma limitação administrativa, quer dizer, essa a transição que se deu, realmente. Então, a gente não está mais falando de propriedade, né, absoluta, né, de proprietário, que não está sujeita às interferências do poder público. Aliás, mesmo lá no Código Civil, eu tenho aqui alguma dessas transparências, lá embaixo, a definição do Código Civil francês do direito de propriedade, onde falava que é um direito absoluto e tal, mas diz lá no fim, é claro que não pode se exercer contra decretos administrativos. Então, quer dizer, percebe? Então, quer dizer, já ali, naquele nascedouro do direito de propriedade como um direito subjetivo e individual e absoluto, já estava colocada uma reserva em favor do Estado. Então, era absoluto em relação a outros indivíduos, a outros sujeitos, que eram obrigados a respeitar o direito de propriedade. Mas o Estado não. O Estado poderia fazer expropriações. E você não pode usar aquilo que é do Estado. Muito menos. Percebe? Então, existe essa tensão entre o Estado, que diz que somos nós, e, de fato, a definição do Estado qual é? É um poder de mando que se exerce em um território sobre uma determinada população, um povo. E que se exerce, né, por representantes desse povo, que formam um aparato administrativo estatal, né, que pode estar lá representando, né, ou porque foi o povo que votou, ou porque é uma monarquia e aquele povo é representado pela família real, não importa. O fato é que existe, então, um Estado, né, que é composto, né, por este aspecto que nós devemos melhor chamar de governo, vamos logo chamar de governo, que é o poder de mando, né? O poder de mando. Não? Sim, esse governo, ele tem a prerrogativa de definir, por exemplo, qual terra expropriar para fazer que estrada para onde. Olha o poder. É só um exemplo no que toca a nossa matéria. Então, quer dizer, já desde os primórdios, desde do Código Napoleão, isso aí está preservado. O que ocorre é que, com o desenvolvimento da sociedade,
que sai de uma organização ainda predominantemente agrária para uma estrutura predominantemente urbana, na cidade, a necessidade dessa interferência no direito de propriedade é muito maior. E vai se mostrando também a necessidade de acomodar não só os interesses de um proprietário particular com os interesses do Estado, do governo, mas dizendo que é o interesse de todos. Mas quem define o interesse de todos é o governo. Né? O interesse público. O público é o interesse de todos, inclusive do próprio proprietário. Não, eu estou fazendo uma rua, vai beneficiar a sua propriedade. Estou fazendo um arruamento. Eu não vou nem lhe pagar nada. Você já vai ganhar com isso. Você vai eletrificar. Eu faço a rua e você eletrifica. A gente faz né? a parceria pública e privada. Né? Esse Ike Batista lá fez isso, um porto dele, fez um porto. Entendeu? Asfaltou. PPP. Então, sabe? Então a coisa vai se tornando mais complexa. E aí surge, por influência das ideologias socialistas, é inegável isso, uma afirmação de uma dimensão de interesses que nem é a pública e nem a privada. É a coletiva, é a social, que tem várias, né, escalas também. Então, o problema do direito de construir não se limita mais, no que diz respeito às suas limitações, como ainda aqui no manual do meu pai se colocava a situação, em meados dos anos 70, há um problema de direito civil, privado, relativo a conflito de vizinhança. O tamanho da janela para abrir, para não incomodar, não sei o quê, o tapume, que não sei o quê, que você vai fazer, do outro lado tem que estar o armário também. E nem, de outro lado, as limitações administrativas impostas pelo Estado. Hoje em dia, há uma zona intermediária que é muito mais rica, que é onde se insere, mais propriamente, esse chamado direito urbanístico. Que, embora seja ainda considerado um ramo do direito público, eu considero que ele é mais situado numa zona intermediária entre o público e o privado, onde há alguns campos mais próximos do direito privado, como é o direito do consumidor, que também está nessa zona intermediária, porém, evidentemente, o direito do consumidor, né, como se trata de uma relação entre particulares, por mais que não seja um direito meramente privado pela sua dimensão coletiva, é um direito social, como foi o primeiro de todos que foi afirmado, e que hoje em dia, infelizmente, em pouco tempo, perdeu para o direito do consumidor em importância, algo que nos dá o que pensar, que é o direito do trabalho. Então, é impressionante como hoje é mais fácil nós nos afirmarmos e afirmarmos os nossos direitos como consumidores do que como trabalhadores. Só que sem trabalhar e sem trabalho a gente não pode consumir. Quero saber como é que isso fica. 1.200 demitidos em massa pela TAM, foi anunciado ontem. Qual o problema? Diria alguém, numa visão clássica do direito, que é o direito. É o direito da TAM demitir quem quiser e quantos quiser. Mas será que é assim mesmo? Hoje em dia, que a gente vai conceber o direito, dessa maneira em que, então, nós temos só uma zona que é totalmente particular, que os outros não têm nada a ver com isso, e a outra zona que é totalmente pública. E aí também o particular não tem nada a ver com isso. Eu defendo, e aí eu já tenho que passar a propaganda dos meus livrinhos, dos meus 2 primeiros livros. Que ainda está muito aqui na linha aqui dos meus estudos aqui, com meus pais, aqui no Brasil, nos anos 80. Né? Agora, esse aqui é de 85, os estudos jurídicos, teoria do direito, direito civil, aí tem conceito de posse, essa coisa toda. Agora, aqui são os ensaios de teoria constitucional. Esse aqui eu escrevi depois que eu fui para a Alemanha. E realmente aí a viagem, o doutoramento na Alemanha me mostrou muita coisa até demais, que até hoje eu estou querendo ver no nosso país.
Quer dizer, é claro que a gente não pode também dizer que por isso a Alemanha é melhor do que o Brasil. Não é isso. Né? Há muitas diferenças entre o Brasil e a Alemanha. Então, a questão de fazer o que nós chamamos de direito comparado é uma coisa mais difícil, menos feita e ainda menos bem feita do que existe no mundo, não só no Brasil. Quer fazer essa comparação, né? Entre direitos de países, de culturas, de histórias diferentes. Por isso que o colega falou, só no Brasil tem isso. Bom, tem coisas piores em outros países. A gente esquece. Que quando a gente pensa assim em outros países, a gente só pensa Estados Unidos, América, não sei o quê. E mesmo nesse tem coisas horrendas, como essa que você citou aí, do Obama, do governo americano interferindo descaradamente, né? Com a complacência e com a assessoria contratada das empresas que nos prestam um serviço gratuito. Bom, eles mesmo inventaram a frase que não tem lanche gratuito, né? There is no free meal. Então, realmente, se a gente achasse que haveria negócio gratuito, o fato é que... sim. Que tipo de diferença Brasil e Alemanha? Não, então, a diferença nesta visão, quer dizer, na Alemanha, o Estado, apesar de recente, porque o Estado alemão unificado, ele é do século XIX. E ele sofreu, logo passados 50 anos de sua fundação, um grande golpe que foi a ditadura nazista, né? Que foi uma ditadura. Uma ditadura terrível, né? Sem igual na história da humanidade. Ou seja, depois veio parecido, né? Depois veio. Aí novamente dividiu. Exatamente. Novamente dividiu. Né? Então isso é curioso. Quer dizer, uma nação dividida, né? Com um Estado, portanto, que apesar de novo, ou talvez porque novo, tem características que um país com um Estado como o Brasil, onde o Estado antecede a nação, aqui começou já com o Estado português. Né? Já dividindo o país, dividindo a propriedade. Então, o Estado antecede a nação. Não tinha nação brasileira, mas tinha Estado português. Né? Aqui dentro. Então, percebe? Então, essa inversão, né? Quer dizer, é como se fossem inversos, né? São antípodas, um é o inverso do outro. Então, eu diria, posso lhe dizer, como alguém que conhece o direito brasileiro e o direito alemão, né? Não estou dizendo que conheço tudo, não conheço muito, conheço o direito alemão, conheço o direito brasileiro. Eu vejo no Brasil também muito do que a Alemanha pode aproveitar que não tem. Agora, sem dúvida, eles lá têm uma visão, digamos, social que nos falta. Nós não temos uma visão, né, social muito difundida na sociedade. Por isso essas manifestações são importantes. Porque nós vemos, finalmente, pessoas das mais diversas, né, origens. Não é só a família, a propriedade da marcha dos 100 mil, é a família, é o proprietário, é o sem-teto, é o jovem, é o idoso. Então, eu escrevi um artigo que está no Conjur, esse consultor jurídico, sobre essas manifestações, na época, né, em junho, portanto, 21 de junho, por aí, com o título A Nação Encontra-se nas Ruas. Eu acho que, finalmente, a gente está começando um processo de ter uma nação que não vai mais se deixar dominar facilmente por quem se apodere, seja lá quem for, de que ideologia for, do poder de mando que está no aparato estatal. Diga, Berto. Pegando um gancho, o STF não pegou alguma coisa, algum estudo, alguma inteligência do direito alemão para julgar o mensalão? Já visto. Né? E voltando, é uma revista, né, consultor jurídico, né? É uma revista eletrônica. É uma revista eletrônica. É. Ela não é física. Eu acho que tem a versão física. Tem, ela é editada em Brasília, parece. É consultor jurídico, Conjur, tá certo. É o Conjur, isso.
Até demorou a sair esse meu artigo, viu? Tive que usar muita pressão. A turma... Porque eu não considero uma mídia dessa uma mídia, como se chama hoje em dia, as mídias livres, né? Isso não é uma mídia livre. Isso é uma mídia que tem dono, né? Que o nome está dizendo consultor jurídico, não é à toa, hein? Consultor. É uma empresa de consultoria. É uma empresa de consultoria. Então, quer dizer, enfim. Mas a gente tem que aproveitar os espaços que tem. É a revista mais lida no meio jurídico. Então, você quer mandar uma mensagem, hoje em dia, que atinja mais, que possa atingir mais um meio jurídico de maneira imediata, é o consultor jurídico. É inegável isso. O que você vai fazer? É uma outra, mas que eu saiba, o consultor jurídico tem mais leitores. Né? Isso dá para ver hoje em dia claramente, os hits, né? Você tem hits, né? Que dá para saber. Inclusive, os artigos que foram mais lidos e não sei o quê. Então, nós estamos vendo esse mundo novo, enfim, que eu quero dizer a você o seguinte, eu teria aqui muita coisa a lhes falar, e as transparências vão ser liberadas para vocês, me dispondo a um retorno, se houver interesse, para a gente ter uma segunda rodada de conversa. Mas nesse primeiro contato, eu terminei que nem me ative às transparências, porque era preciso, antes disso, tornar alguns pontos transparentes, que ficam escondidinhos. E o que fica escondido? É isso que eu estou chamando com um termo que está até fora de moda, mas eu não estou nem aí para as modas. Porque enquanto o termo me servir, eu vou utilizar, que nem roupa também, não estou nem aí para a moda. Enquanto ela estiver me dando, eu vou usar, que é o termo ideologia. Ideologia. Como negar a presença de ideologias entre nós, em nós? Essa negação, ela própria, é ideologia. A ideologia do fim das ideologias. Nós vimos. Agora, com a queda do Muro de Berlim, eu estava lá. Queda do Muro de Berlim, pronto, vitória total e mundial do liberalismo sobre todas as outras formas de organização política, porque o liberalismo é um poder político, é uma ideologia política. E, portanto, do regime econômico que lhe corresponde, que é o capitalismo. Ora, mas que bobagem. Nós, hoje em dia, temos a maior nação capitalista, em termos quantitativos, é socialista, em termos ideológicos, que é a China. Diga, cara. Professor. Vocês estão ouvindo? Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu vi o pessoal comentando sobre a propriedade, invasão do MST e essa coisa toda, e eu tenho a impressão que eles não entenderam. Inclusive foi dito sobre o uso capião aí na frente. E eu tenho a impressão que não entenderam bem como é que isso funciona. Estabelece a norma, e é um conceito de direito consuetudinário, né? De usos e costumes, que se perde a propriedade pelo abandono. É uma das formas. E isso na verdade, é a ponta de onde se nasce o direito ao se uso capir alguma coisa. O início está lá, no abandono. Res derelicta, dizem os romanos. Res derelicta. Abandono da coisa, da propriedade. Então, aquele que abandona a posse de qualquer bem, móvel ou imóvel, ele perde a propriedade. Do outro lado, diante da perda da propriedade dele, alguém tem o direito de usufruir. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, para o pessoal entender qual a influência desses institutos do direito, tanto da perda da propriedade quanto o do exercício da posse, para os corretores, para ficar mais claro para eles, que me parece que o pessoal tem muita dúvida a respeito disso. Porque a concepção clássica do usucapião é ligada, como tudo que é clássico no campo do direito de propriedade, à sociedade agrária, né? Só que na sociedade urbana, o usucapião se dá de uma maneira muito mais veloz, celery, do que na sociedade urbana. Da nova lei. Por quê? Mas por que isso? Ora, por conta da questão da informação. Você não pode usucapir, por exemplo, você não pode usucapir de alguém
com quem você tinha uma relação de trabalho. Como é que você vai usar o CAPI do cara para quem você prestava serviço como caseiro? Então é curioso que tem um fator, claro, no uso capião, o fator predominante é o fator temporal. Porém, há um outro fator menos destacado, que hoje prepondera, tende a preponderar, que é esse fator da informação. Né? E a informação na sociedade que nós vivemos é a própria essência dessa sociedade, segundo alguns, que a define como uma sociedade de informação. Então, se obtém informações cada vez mais rapidamente. Portanto, cada vez mais rapidamente, aqueles que estiverem usando como se sua fosse bem de outrem, mesmo bem imóvel, porque se for bem imóvel é 2 anos. Se for bem imóvel, urbano, 5 anos. E prenuncio um encurtamento cada vez maior desses prazos. Então, a questão, por exemplo, das ocupações poderia ser melhor resolvida se considerasse, que eu acho que, do ponto de vista urbano, esse é o grande problema. Quer dizer, a questão de MST é uma questão agrária, não é uma questão que se coloca na cidade de São Paulo, propriamente. Mas o que se coloca nas grandes cidades brasileiras? A questão das ocupações irregulares. Pois não. Eu ouvi falar que fecha, E aqui fecha às 8. Então. Eu estou com medo, eu estou lamentando. Não, eu lamento também. Meus colegas também, desculpe aí, gente. Não, eu tenho que liberar vocês. Não, eu tenho que liberar. Eu tenho que liberar todo mundo. Eu acho que a gente tem que voltar mais cedo, outra vez. Viu? A gente manda as transparências, vocês leem, que eu acho que essa é a forma moderna. Isso, mas uma palestra que vocês já leram, já vem quentinho para discutir, as dúvidas que tinham, eventualmente, já estão resolvidas com o que tem ali, e aí depois a gente parte para a discussão logo, em vez de... né? Porque eu acho que essa é a forma atual de se ter uma coisa. Aí, diga-me. Gostaria de saber do seu entendimento da tentativa de retomada das propriedades que foram desapropriadas pelo Estado para a utilização de um Porto do Açu, de uma empresa privada. Uma PPP. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Nós estamos diante de uma figura nova, que é a PPP, né? Que é o contrato de parceria público-privada. Agora, esse não é um caso, digamos, isolado. Eu diria que esta é uma das grandes questões da atualidade do nosso país. E é contra esse tipo de ato, se não contra este especificamente, mas contra atos como este, que muitos dos que foram às ruas, que é o quê? Um flagrante beneficiamento de particulares por parte do representante do povo, que é o governante, sem que este povo se sinta, de algum modo... Haja contrapartida dos governantes. Contemplado. Qual é a contrapartida disso? Tanto é que eles estão se reunindo... várias empresas que têm que utilizar também a estrada de ferro para ecoar todo aquele transporte de minério por ali, e a coisa travou. E dinheiro nosso, do BNDES. Isso aí tinha que chamar PPPO, Parceria Público-Privada para os Otários. É isso que eles fizeram com a gente. É um absurdo. Outra coisa que, uma vez que o senhor falou do Ike Batista, lá ele pegou 200 milhões... de uma verba da Copa para reformar o Hotel Glória no Rio de Janeiro. O Glória está lá. E não houve. O Glória está lá. Não houve, porque eu estou direto por lá e não houve. O Glória está lá do mesmo jeito. Aliás, Obrigado, doutor. Professor, não adianta falar de outras coisas. Interessa o que o senhor sabe. Não, mas essa matéria me parece relevantíssima. A utilização do que nós estamos aprendendo hoje. O quê? A discussão da... asfalto, etc. Não, isto me parece um fenômeno em que se tem um desvio de poder. E porque, no final, quando nós chegássemos lá, se tivéssemos chegado, nós iríamos chegar à definição, que se considera mais atual, do direito e do direito de propriedade, como um direito de função, um direito de poder. Então, esse poder e essa função podem sofrer desvios. O desvio de função, o desvio de poder. Parece que no nosso país eles estão se avolumando.
Eles estão se avolumando. É. Isso. Isso. Então, existe uma figura que está ligada a isso, que é a da discricionariedade administrativa. Porém, essa discricionariedade, ela se delimita de maneira muito pouco clara em relação ao arbítrio, à arbitrariedade. Quer dizer, o sujeito tem o poder discricionário, sim, de definir as políticas para atingir os objetivos que estão colocados na Constituição. Agora, e se nós demonstrarmos que ele está desviando desses objetivos? E ao fazer esse desvio, a prova desse desvio é que ele, ao invés de ficar inerte, como muitas vezes ocorria, ele agora assume uma posição de atividade ou uma pseudo-atividade. Por quê? Porque ele transfere o que ele deveria fazer para o particular. E lhes dá o meio. E lhes dar os meios para isso também. Porém, o particular vai tirar para si um benefício que ele, no mínimo, teria que compartilhar melhor com o poder público, portanto, com nós todos, que lhes deu a possibilidade de ter um empreendimento tão vultoso como esse senhor é um exemplo, um empresário, um dos homens mais ricos do mundo atualmente. É o que dizem. Está parecendo uma espécie de operação, né? Uma operação para, né? Para, digamos, refazer a imagem. Porque hoje em dia nós vivemos no mundo da imagem. Tudo é imagem. A gente é dominado pela imagem que transferem, que passam para nós. A grande diferença é que a gente tem outros meios de se informar, que não apenas, até há pouco tempo, os meios tradicionais, as mídias tradicionais. Manipuladas. Claro. Então, nós temos outros meios de nos informar. E é isso que me parece, a grande transformação que estamos passando. Pois nós estamos passando uma grande transformação. É a transformação, é a revolução da informação. De uma informação que já não é mais possível se controlar e se dominar, porque, pela sua própria natureza, ela é volátil. Ela é difusa. Muito obrigado. E desculpe a incipiidez das exposições, mas é só para a gente aquecer um pouco o papo.